Oi, gente! Este é o PV Web Jornal Pecinha é a Vovozinha. Na edição de hoje, 3 assuntos para você desfrutar agora. A cultura dos povos originários indígenas, divulgada na hora certa pelo teatro infantil. Um musical brasileiro inédito que brinca com a ideia de que para cada problema no mundo existe um monstro especializado em resolvê-lo. E uma mostra nacional de arte para infâncias, a Curió, que só aceitou trabalhos que tratassem de temas ainda tabus para crianças. Vai perder? Fique aqui com a gente! Se o índio falou, tá falado! Seus filhos são crianças que ainda acham que quem descobriu o Brasil foi um tal de Cabral? Você já conversou com eles sobre os povos originários? E sobre o massacre desses povos? E sobre os trágicos recentes acontecimentos na floresta amazônica? E o desprezo do atual governo federal pela cultura indígena e pelas entidades ambientalistas? Isso já virou assunto de criança na sua sala de jantar? Pois está na hora, você não acha? Que tal fazer isso com a ajuda do teatro infantil? É preciso desmistificar as diferenças que há entre a história real e os livros oficiais. As crianças são muito mais abertas às diferenças do que nós e precisam aprender desde cedo a respeitar a diversidade pluriétnica do Brasil. Assim nasceu o espetáculo de teatro de sombras Kunuminguê, em cartaz só neste próximo fim de semana em uma galeria do bairro de Santa Cecília, em São Paulo, a Galeria Dandi. Cada cultura tem a sua própria percepção sobre a vida. Eis o que a peça propaga para as crianças. No enredo, Tupã-Mirim, que nasceu com apenas um braço, deseja fazer tudo aquilo que os seus amigos fazem, como nadar, caçar, subir em árvores. Em suas andanças pela mata, ele lida tanto com as magias da natureza quanto com os seus perigos. Quem interpreta Tupã-Mirim é o ator João Bresser. Os diretores artísticos Laura Vinci e Rogério Romualdo se basearam nos livros do autor e ativista guarani Olívio Jecupé e pediram ainda o auxílio luxuoso da ilustradora Jaguatirica, que fez os desenhos usados nas projeções do Teatro de Sombras. O diretor Rogério Romualdo conversou com o Pecinha e a Vovozinha sobre este trabalho que chega em hora tão necessária. A gente tem uma ideia de ser um eco da voz dos povos ancestrais, dos povos originários. A importância disso é da gente ser o eco da voz, a gente poder trazer toda essa luta de anos, de séculos, que os povos indígenas eles travam para serem vistos, reconhecidos, respeitados. Rogério, e é fundamental levar hoje essa cultura para as crianças no teatro, não é? Fale um pouco sobre isso. A gente traz isso para o público infanto-juvenil porque a gente entende que a partir da base da construção da criança que a gente consegue ir desenvolvendo um futuro que tem mais diversidade, mais respeito, mais igualdade. As crianças vão vir, os pais vão vir, eles vão ser tocados pela história e eles vão aprender que existe uma cultura guarani que tem que ser respeitada, existe uma cultura dos povos ancestrais que tem que ser respeitada e que tem que ser vista, tem que ser ouvida. A gente projeta, expande essa voz, multiplica essa voz e vai tocando em vários corações. Rogério, fale agora sobre a concepção do espetáculo, feito com sombras projetadas nas paredes, ao ar livre. A nossa ideia de trazer para a rua, de jogar num prédio, é que a gente está tentando abrir uma frestinha nas janelas das pessoas.
É um teatro de sombra, mas é na empena do prédio. É o ar livre, a manipulação é toda exposta. Então, a gente tem toda uma mágica revelada, mas a mágica toda é da história em si, projetada no prédio. Obrigado, Rogério Romualdo, por sua participação em nosso jornal. O Espaço Galeria Dandi, inaugurado em novembro de 2019, está localizado em um charmoso sobrado dos anos 30, no bairro de Santa Cecília. Serão 3 dias de espetáculo e 3 sessões em cada dia. Fique de olho no serviço que está na descrição deste vídeo. É peça grátis, mas se você quiser, pode levar um agasalho para doar à população em situação de rua. Tá lascado? Chame um monstro, ué! Para cada problema no mundo existe um monstro especializado em resolvê-lo. Esta é a ideia principal do inédito musical infantil Conferência dos Monstros, que estreia em São Paulo neste fim de semana. Dizem que no centro da Terra há criaturas sensíveis, alegres e extremamente musicais, que a humanidade ainda desconhece em pleno século XXI. E existe ali, entre essa população de monstros bonzinhos, também um vilão chamado Nada, querendo ameaçar a harmonia do centro da Terra. Um jovem atrapalhado e divertido, o Monstrildo, adolescente de 1.200 anos de idade, assume a jornada heróica de organizar uma conferência para estudar alternativas de salvação para o mundo subterrâneo. Ele sabe que somente a união de diferentes povos consegue combater o mal. Ou seja, é um musical sobre a força de saber estar junto e conviver com as diferenças de forma leve e respeitosa. Essa temática será sempre bem-vinda nos palcos. Com criação original de Gustavo Nunes, texto de Pedro Henrique Lopes e Gustavo Nunes, direção artística de Carla Candiotto e direção musical de Tony Lucchesi, Conferência dos Monstros estreia no Teatro Procópio Ferreira e é uma rara incursão infanto-juvenil na carreira da empresa Turbilhão de Ideias, de Gustavo Nunes. Pecinha e a vovozinha foi conversar com Gustavo, que é um reconhecido idealizador de projetos. Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, Gibi, tudo bem? Em primeiro lugar, queria te agradecer pelo espaço e te falar também que eu sou um admirador do seu trabalho. Eu vejo o quanto você batalha, o quanto você instiga as pessoas a criarem bons conteúdos para crianças, especialmente no teatro. Então, primeiro de tudo, queria te deixar meu abraço e um agradecimento aí pelo seu trabalho. Tá bom? Eu que agradeço o seu carinho em falar com a gente nessa correria de véspera de estreia. Vamos lá, conte para nós como você teve a ideia de Conferência dos Monstros. Então, a ideia para criar a Conferência dos Monstros, ela partiu de 2 pilares, digamos assim. Já há um tempo eu queria criar conteúdo infantil. Então, eu queria trazer esse universo lúdico, né, que a gente trabalha com as crianças, para introduzir o assunto da união. Né, o quanto que os povos, as pessoas, as diferenças, né, as diversidades juntas chegam a soluções que a gente individualmente não chega, que a gente não alcança. Então eu usei a alegoria dos monstros assim para conseguir sair de um lugar comum, né, que a gente tem assim de seres humanos, e a gente criar um universo fantástico, né, onde tudo é possível, para poder falar sobre a união com as crianças. Então esse foi o pontapé inicial, digamos assim. Que bela ideia! Você até idealizou todos os personagens. Como foi isso? Aqui nesse projeto, realmente, eu criei os personagens, criei história, criei esse universo. Também sou autor do texto, então tem uma autoria grande nesse projeto aqui. Não é apenas a idealização. Como surgiu na sua cabeça, por exemplo, um vilão chamado Nada? Esse vilão chamado Nada, na verdade, eu acho que ele tem uma potência muito grande, né? Porque o nada, o invisível, tudo aquilo que a gente não domina ainda, é muito mais forte, muito mais poderoso
do que algo que a gente já consegue nomear, que a gente consegue delimitar. Então o nada aqui, ele ganha uma categoria ainda mais forte, né? Mais desafiadora. E eu também acho que o nada, ele representa o que cada um tem como leitura, assim, né? de um vilão. Quando a gente fala um nada, ele pode ser o tudo. Então esse nada realmente é bastante forte e ele fica pairando assim na peça em vários momentos, deixando uma dúvida grande assim de quem ele é e de como é que ele vai aparecer. E esse vilão ainda vai estar mais presente nas animações, que é uma segunda etapa desse projeto que está começando aí como um musical. Olha que máximo, a animação audiovisual está nos planos. Muito legal. Eu até já vi alguma coisa disso no canal do YouTube da peça. E aprovei! Deixa pra lá. Talvez seja melhor você não me ajudar a resolver este problema no meu monstrutador. Mas, pai, eu posso ajudar. Meu filho, é que você é um pouco desajeitado. Mas conte também por que você escolheu Pedro Henrique Lopes e Carla Candiotto para o projeto. Então a escolha do Pedro Henrique Lopes e da Carla Candiotto foi muito pela competência deles, né, que eles têm, né, nesse universo infantil, né, dominam muito essas áreas, né, as áreas teatrais infantis, e também por uma afinidade que foi se construindo com o tempo, né. O Pedro já tem mais de 2 anos que a gente tem trabalhado juntos, né, porque veio uma pandemia aí no meio e a gente começou a trabalhar no projeto antes de surgir a pandemia e a gente foi aprimorando o texto, desenvolvendo muito mais, né, com a pandemia, tanto que já saiu 2 episódios da animação, então foi uma parceria assim que eu tenho maior orgulho de ter conquistado. E a Carla é mais recente, né, foi por uma indicação da Fernanda da Arte Plural, né, que é a nossa grande amiga e companheira, e também senti uma grande cumplicidade, uma grande parceria com a Carla, tenho gostado muito de trabalhar com ela, e é uma grande expert também na área infantil, então acho que foram parcerias assim, muito felizes que vieram agregar muito aqui nesse projeto. Todo mundo sabe que você, Gustavo, produz musicais incríveis. Fale mais sobre isso, fale mais sobre a música nesse espetáculo infantil. Realmente gosto bastante do universo de teatro musical. Eu acho que ele comunica de uma forma bem abrangente, né? A música, ela conduz muito a história, e eu sou um apaixonado por música e teatro, então acho que essa confluência de música com história, enfim, são linguagens muito próximas que eu gosto demais. E a nossa primeira aventura no universo infantil, né, com um musical infantil, e eu acho que a gente consegue dar uma potência maior à história que a gente está contando aqui, especialmente nesse projeto que a gente tem músicas originais, uma história original, um universo original. Então as músicas, elas estão muito bem preparadas, eu acho que ela vai abrilhantar ainda mais esse conteúdo que a gente está levando para as crianças, e são músicas muito pop, muito frenéticas, eu acho que ela vai animar muito essa plateia, e com um conteúdo que traz muita informação bacana para as crianças e para as famílias que forem assistir. A gente fala de união, a gente fala de combate a preconceito, a gente fala de diversidade, então acho que é um universo bem rico que a gente está explorando, e com esse brilhantismo da música conduzindo a história, eu acho que tem muito caldo aí, e acho que a plateia vai gostar bastante. O espetáculo tem mesmo essa estrutura de musical clássico, com 11 canções e um medley ao final. Obrigado, Gustavo Nunes, mais uma vez, por sua participação em nosso web jornal. E sucesso na temporada! E você não pense que a reportagem acabou. Vou agora mostrar 9 personagens do musical. Oi pessoal, eu sou o João Bill e eu interpreto o personagem Monstrildo. Monstrildo, desajeitado, simpático e carinhoso, vive em busca de atenção.
a Laura Binder e eu interpreto a Sopranilza. Sopranilza, cantora com a voz mais aguda do centro da Terra. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Leão e eu interpreto o personagem Carimbo Monstro. Carimbo Monstro, personagem cheio de palavras de ordem. Ele cuida do órgão responsável pela saúde dos monstros. Oi, pessoal. Eu sou Rodrigo Fernando, interpreto Lucky. Lucky, um prodígio que sabe tudo de tecnologia. Foi ele quem criou a internet dos monstros, que em vez de www é WWM, de Monsters. Olá, eu sou a Lira e eu interpreto a personagem Bucky. Bucky, descendente de uma nobre linhagem de monstros britânicos, ela tem charme, atitude e é muito sonhadora. Salut! Meu nome é Bel Nobre e eu interpreto a Burg. Burg, uma excêntrica monstra artista francesa, transforma qualquer coisa em obra de arte. Olá, eu sou a Martina Blink e interpreto a Sarcófaga. Sarcófaga, a monstra que guarda os conhecimentos milenares sobre o centro do planeta. Olá, eu sou Leandro Massaferri e eu interpreto o personagem Pablito. Pablito, esse monstro latino adora futebol e sonha em ser um grande craque dos gramados subterrâneos. E a participação de Whoopi, o boneco vem da Oceania, sempre de bem com a vida, adora explorar o planeta. É isso aí, gente, uma galera da hora em Conferência dos Monstros ou musical. O serviço completo está na descrição deste vídeo. Como superar tabus nas artes para infâncias? Infância é uma palavra que só deveria ser usada no plural, infâncias, pois vem de Belo Horizonte uma incrível dica de mostra infantil de artes totalmente diferenciada, nova, conceitual e muito bem pensada. Mostra Curió, com uma programação gratuita e presencial voltada exclusivamente para temas que ainda são vistos como tabus nas artes para as infâncias. Foi pedido expressamente para os inscritos que suas atrações infantis fossem sintonizadas com temas como as desigualdades sociais, a homofobia, o racismo, o machismo, o apagamento da memória, os genocídios étnicos, a segregação urbana e a identidade de gênero. Bom demais, né? Foram selecionados projetos do Amazonas, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, além de Minas Gerais, claro. Tudo vai acontecer em Belo Horizonte, entre os dias 18 e 26 de junho. A Mostra Curió é realizada pela Insensata Companhia de Teatro de Kel Freire e Brenda Campos, entre outros. Grupo também idealizador do Festival de Arte entre Infâncias, o FENAP, que já existe há 13 anos. O principal objetivo da Mostra Curió, conforme eles me explicaram, é construir uma programação com as infâncias no plural, assim como elas são diversas. Não faltarão atividades pedagógicas, como oficinas e palestras. Para começar, neste sábado 18, às 15 horas, a especialista Dodge Leal, travesti, educadora e performer, faz a palestra O Adultocentrismo no Mundo das Artes. Ela pretende debater esse rebaixamento das crianças no campo das artes, em comparação com tudo o que é criado para os adultos. Como se, quando voltada para os pequenos, a arte virasse algo de importância menor. No domingo 19 às 11 da manhã, é a vez do espetáculo Enxergando o Invisível, com a personagem Neneca de Beauvoir, interpretada por Ananda Guimarães, da companhia Trilhares de Manaus, Amazonas. A atração sensorial fala de pessoas com deficiência visual e menciona aventuras que supostamente só consegue viver quem as enxerga para além do que os olhos podem ver. A ideia aqui é estimular essa reflexão sobre a emancipação das pessoas com deficiência, os PCDs, ou seja, defendendo que elas existam e sejam reconhecidas por serem o que são, sem o nosso olhar de pena ou de medo. É uma honra estar lhe acompanhando nessa prova, já que você
você é portadora de necessidades especiais. Mana, não usa isso desde a década de 80, tá? E por falar nisso, quais são as imagens que você guarda dos seus tempos de criança? A Mostra Curió está montando um varal de infâncias com essas imagens enviadas pelo público. Mande seu desenho para @mostracurió ou poste você mesmo com as hashtags Paisagem de Infância e Mostra Curió. Vida longuíssima para a mostra, com esse seu exemplar conceito de infâncias plurais e diversas, pelo fim dos preconceitos desde cedo. Abaixo os tabus temáticos, pela arte feita com alteridade e afeto. Parabéns, mineirinhos queridos da Insensata Companhia. Você encontra a programação completa dia a dia no link que está na descrição deste vídeo. Fique agora com mais algumas imagens de atrações previstas para a Mostra Curió. Por hoje é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, peço que se inscreva. Até a próxima edição.